Oi Mari, tudo bem? Professor Nescau, diretamente dos Estados Unidos, tendo um imenso prazer de atender o seu chamado para trocar uma ideia a respeito de atividade física, prática de exercício físico, né? Um pouquinho do que eu já fiz, né? São 30 anos aí na prática da atividade física, ministrando aula, personal, aulas de ginástica, que eu amo até hoje ainda, né? Para mim é a minha essência. Quando me perguntam, você dá aula de quê? Você é personal? Sou personal, mas eu gosto da aula de ginástica também, né? Eu cresci dentro da sala de ginástica, profissionalmente falando, então nesses 30 anos aí a gente se divertiu bastante e fez um pouquinho de mudança na vida de algumas pessoas ministrando aula, né? Então aí, vamos trabalhar mais 30 se Deus quiser e se o povo deixar, né? Quanto à nossa conversa virtual no Instagram a respeito da prática, né? Você hoje atua como aluna praticamente dentro da sala de ginástica e percebe algumas coisas que a gente, enquanto professor, também percebe. A grande maioria das pessoas, professores da nova geração, eles estão já no terceiro ano e dizem que são coach, personal trainer, complicado, né? Sintetizando algumas coisas, eu acredito que a primeira coisa que falta para algumas pessoas dessa nova geração é humildade. A segunda é feedback. Ouvir feedback. Humildade para entender que algumas pessoas como você e outras pessoas que são referências no mundo fitness fizeram uma história, trilharam um caminho e abriram muitas portas pra gente, né? É importante você ouvir o outro. A maioria das pessoas hoje, os profissionais de educação física, eles saem da faculdade achando que sabem tudo, e você trabalhar e cuidar do corpo do outro é complicado, né? Não são 4 anos de faculdade que vão fazer com que você saiba tudo, que você seja o papa. Mas eu estudo. Tudo bem, existem pessoas que são acima da média, né? Eu acredito ainda que a maioria das pessoas precisa praticar o que prega. E eu penso nisso enquanto professor e profissional de educação física, ok? Eu sempre treinei, eu nunca passei um exercício numa aula de ginástica, ou numa aula de funcional, ou numa aula de spinning, sem testar antes. Sem saber aonde dói e como dói. Por quê? Se o aluno te pergunta, eu estou sentindo isso, você vai falar para ele que é normal? Não. Hoje, por causa da internet, tá tudo muito rápido, quick, né? Acelerado. Então, as pessoas acham que simplesmente olhar um vídeo na internet e pegar aquele movimento lá, olhar, é mais ou menos assim, colocar numa aula, sabe? Vai resolver a vida do problema da pessoa, do aluno, não vai, do cliente, não vai. Se a pessoa tiver uma dúvida, você vai falar para ela fazer porque isso aí tá certo? Não. Nós somos de uma geração em que pessoas que chegaram antes nos assistiam e depois falavam: você precisa melhorar isso, isso, isso e isso. O que você faz de bom vai potencializar quando você melhorar o resto. É o que eu acredito. Então, assim, quando a pessoa só te elogia, sabe, o que eu preciso fazer para melhorar? Porque se você tiver 100% perfeito, vai ter alguma coisa para melhorar ainda, nem que seja o seu sorriso, ok? Atitude a gente tem que melhorar todo dia. Humildade também para ouvir o outro. Eu acredito que hoje o ponto principal dessa nova geração do fitness que está aí é que muitas das vezes eles não treinam o que eles estão mandando fazer ou passando para frente. Eles não têm humildade para ouvir quem chegou antes, quem já trilhou um caminho e quem tem uma história, porque nós erramos muito lá atrás.
para hoje, errar um pouquinho menos, sabe? Com alguns anos de conhecimento e conversa, porque você tomar um café com um amigo, professor, e comentar a respeito de uma situação, você aprende. E eu não vejo isso nessa geração, na grande maioria das pessoas. Graças a Deus, as pessoas que me cercavam no Brasil, os mais novos, falavam que eu era referência e tal, mas eu sempre levei na brincadeira. Falei, não, gente, eu também aprendo com vocês. Porque eles estão aí com gás, né? O nosso gás está alto ainda, graças a Deus, né? Mas a gente também aprende com eles. E eu peço, né? Quando eu estava no Brasil, eu pedi feedback para todo mundo. Ó, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para isso? Chegava para os alunos depois da aula, vem cá, mais chegado, ó, como você é mais meu chegado, como é que tá a minha aula? O que você achou da aula? Foi legal? Você teve o resultado que você esperava? Você saiu com a sensação de que você treinou? Eu consegui ser claro nas informações? Hoje em dia, a maioria das pessoas são meros reprodutores de exercício. Faz, não estão nem aí pro aluno, sabe? Manda o aluno fazer e... mais 10, nem olha o que o cara tá fazendo, sabe? Enfim, é complicado, é muito complicado. A pessoa tem que ter um pouco mais de atitude. E as pessoas da nova geração que tem essa atitude, que tem humildade e que aceitam, pedem e aceitam o feedback, elas estão se sobressaindo. São poucos, mas estão se sobressaindo, né? Aqui nos Estados Unidos, eu tô vendo assim uma coisa muito mais complicada, porque existem algumas pessoas, principalmente na academia que eu treino, que é uma rede super grande aqui em Miami, já fui em 3 unidades diferentes, ok? E já vi barbaridade, mas barbaridade nas 3 unidades. Uma das coisas que eu percebo é que pela academia não ter um profissional fixo na área da musculação, orientando as pessoas que não estão com o personal, cada um faz o que quer, o samba do crioulo doido. Eu ainda acredito que o profissional de educação física, o mínimo que tem que acontecer é ele tem que ter um corpo, um shape, uma carcaça condizente com o que ele faz. Essa é a minha opinião pessoal. Por quê? Como que eu vou emagrecer o cidadão sendo que eu estou obeso? Né? Você vai no dentista com o dente podre? Não, né? Ninguém vai. Todo mundo dá risada, todo mundo fala isso. O cara não precisa ter um corpo esbelto do fisiculturista que vive para aquilo, ter todos os músculos aparentes, ser rasgado, mas tem que ter uma condição física de excelência. Não precisa ser o number one do fitness, o Mr. Olympia, mas se você presta um serviço de consultoria ou de atendimento presencial na área de educação física, personal trainer, o mínimo que tem que acontecer é a sua carcaça estar condizente com alguém que treina, que sabe o que está fazendo, ok? Então eu acho que é isso, Mari. Os profissionais precisam, tanto lá quanto aqui, ter humildade para entender que as pessoas que chegaram antes que eles abriram essas portas, trilharam o caminho e foi a base de muito estudo, de muito treino, né, conversa e aquisição de conhecimento. E o segundo, feedback. Isso é uma coisa que precisa voltar. Eu sentia muito bem, me sentia muito bem na época da Body Systems, e a gente tinha feedback o tempo inteiro, tinha que dar feedback pro Paulo, pro Fê, pro Capi, pra todo mundo. Você tinha que falar pro cara o que ele podia fazer para melhorar. E ele aceitava e olhava para você e falava, pode falar, fala para mim. Se você não me falar, eu não vou saber. Como é que eu vou melhorar a minha atitude com você? Né? E as pessoas precisam disso. Eles precisam parar, pensar, ouvir e entender que o outro está querendo que ele cresça também. Não que ele seja um mero reprodutor de exercício. Beijo, Mari. Obrigado pela oportunidade e a hora que precisar nós estamos aqui.